capítulo 5, versículo 4 ao 13. Quem encontrou, diga amém? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. É a Trindade, né? É o que nós estamos estudando. E três são os, esse mesmo? E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso seja, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Presta atenção no que você está lendo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ler o texto juntos? Estas coisas os escrevi, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tens a vida eterna, e é a que creais no nome do Filho de Deus. Senhor, a palavra é de gratidão ao Senhor por tudo, principalmente por este culto, Deus, principalmente por esta reunião, Senhor, principalmente por este momento que eu já profetizo que será de qualidade, um momento produtivo, um momento de entendimento, um momento de assimilação, um momento que nós vamos sair daqui cheios, revestidos, alimentados, Senhor, amparados e habilitados para a batalha. Fale conosco, nos ensina, Senhor, mais uma vez. Que seja de fato aquilo que nós temos visto aqui às terças-feiras, uma reunião de adestramento. Aleluia! Uma reunião, Senhor, em que o alimento venha, aleluia, do teu trono para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, é a oração sequencial que fazemos. Amém e amém. Podem tomar assento, queridos irmãos. Aleluia. Amados, o sermão é temático com análise em referências, né? E o tema é uma pergunta, tá? Por quê? Essa pergunta ela vai salientar em nós análise profunda daquilo que nós percebemos no Evangelho de fato, se é ou se não é. Amém? Então a pergunta é: qual é a garantia da salvação? Essa é a pergunta. Ok? Será que a gente consegue fazer essa pergunta com ênfase? Vamos lá? 1, 2. Qual é a garantia da salvação? E essa salvação, tia Bíblia, que nós estamos falando, é a salvação das nossas almas, tá? Amém? Porque a palavra salvação, ela é oriunda de uma palavra no português que significa livramento. Amém? Salvação é isso. Só que nós estamos falando de uma salvação muito específica. Não é de qualquer livramento. É da salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas, irmã Ginéria, que não é qualquer salvação, qualquer livramento, só um que tinha condição de fazer. Você sabe disso, né? Ninguém mais. A Bíblia diz que, evangelista Tiago, que Deus olhou do céu para a terra e não viu nem o justo sequer. Não tinha.
ninguém para fazer o resgate, para adquirir, para redimir, amém? Para libertar, para restaurar e para salvar. Não tinha ninguém, além de um nome chamado Jesus. Existe uma história em quadrinhos, que hoje virou filmes, séries, que chama-se Superman. Do Superman veio o garoto, né, o boy, veio a Carol, né? Então, Superman. A história do Superman é contada, você sabe que é uma história fictícia, né? Obviamente. Mas, segundo o autor, se você for pesquisar, está inspirado em Jesus. Que é um camarada que vem de um outro planeta, sabe muito bem disso, né? E que ele é enviado para a Terra e com um significado relevante entre a humanidade de salvar o ser humano. Tá? Só que o autor, ele coloca um elemento fundamental, que esse elemento, esse algo, né, quando é colocado próximo do Superman, ele fica fraco. A história diz que é um criptonita, né? E ele perde completamente as forças. O autor esqueceu de que o nosso Cristo, ele é invencível. Nada pode vencer o nosso Cristo. Amém? O que é que vai tornar o nosso Cristo fraco? Ninguém. Porque como nós já lemos aí, perdão, no texto, a Bíblia diz que ele é o próprio Deus humanizado. A Bíblia diz que a lição que nós estudamos anterior para os adultos, né? Diz que é Jesus Cristo, homem, mediador. Estava até na prova aí, não estava? Uma das questões, né? Fala aí, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz que ele se fez carne, habitou entre nós. O verbo, estava lá numa das questões também, né? Você tem uma pegadinha, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é isso? Não é isso mesmo? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, é isso, exatamente. Quem é o verbo? Jesus. O verbo é a palavra viva. Eu costumo ensinar aqui a igreja. A palavra escrita revela a palavra viva, que é Jesus. Então, não tinha ninguém para fazer essa obra, irmão. Essa obra era única de Jesus, a obra de salvação. Amém? Nós estamos entrando num assunto aqui que, academicamente falando, ele é abrangente nos seminários. É chamado de soteriologia. O prefixo "so" está ligado à palavra salvação. Hoje estudo, né? Então digamos assim, um leque aberto, porque nesse campo existem várias correntes teológicas. É claro que a gente não vai fazer colocações aqui, até porque a gente segue uma visão, né? E uma delas é uma grande divisória, que é uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade? E a outra é que é possível se perder a salvação. E é essa que a gente segue, a linha teológica que a gente segue. Só que hoje nós não vamos falar disso. Nós vamos falar da garantia da salvação. A pergunta é: qual é a garantia da salvação? Sabe por quê, Rainha? Tem muita gente, tem muito crente antigo, 30, 40 anos. E quando a gente pergunta se você é salvo, você tem que ter certeza da sua salvação, você não sei. Não sei. Não é isso, Luara? Ou alguém pergunta: você tem certeza da sua salvação? Eu não sei. Poxa, o corinho, gente, da antiguidade, já falava isso daí, a gente canta desde pequeno, né, evangelista Marcelo? Tem quanto tempo de convertido? Criança, na igreja? Não, né? Não, né? Quem me dera, viu? Gostou da salvação, quem me dera. Então, assim, cantei muito no grupo infantil, quem é salvo e tem certeza
diga amém. Amém. Vamos lembrar isso aí? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. A gente canta, mas lá na frente, quando alguém pergunta para a gente não sei, não sei. Quem é salvo e tem certeza, faz o quê? Diga amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Então a gente canta, a gente afirma, irmã, mas quando pergunta a gente diz, não sei. Está entendendo? Irmãos, quem é salvo precisa ter certeza da sua salvação. E se tem certeza da sua salvação, ele sabe qual é a garantia da sua salvação. Aleluia. Amém ou amém, irmãos? E olha que esse é um assunto muito complexo, porque os irmãos da corrente teológica que diz uma vez salvo, salvo para sempre, eles trazem várias citações bíblicas. E se você não tiver uma perspicácia, não deixar a sua inteligência ser desenvolvida, você acaba realmente sendo convencido de uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. Porque a nossa visão é outra. Então é uma discussão num campo teológico vasto, assim, abrangente, né? Só que nós estamos falando da garantia da salvação. O que a gente ensina nessa igreja, irmãos, é que quando alguém é salvo, preste atenção, quando alguém nasceu de novo, não é adesão à igreja evangélica, não. Porque eu já falei aqui para a igreja inspirada pelo Espírito Santo, que hoje acontece muito mais adesão do que conversão. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. Tem muita adesão hoje à igreja evangélica. E não tem conversão ao evangelho. Está entendendo, Juninho? Você está entendendo, né? Está deixando o Espírito Santo falar contigo, né? É isso aí. Aleluia. Camarada, hoje, eu já falei aqui inúmeras vezes, vou repetir, o artista lá, o influencer, né? Qual é a tua religião? Ele diz, eu sou evangélico. Aí você observa o camarada, ele não tem nada de evangelho na vida dele. Então ele se converteu ou aderiu? Está entendendo, irmão? A diferença? Aleluia. Hoje a pesquisa, até pelo IBGE, o nosso Brasil está tomado de evangélicos. Mas será que está tomado daqueles que deixaram o evangelho entrar? Amém? Porque ser evangélico, receber essa nomenclatura, não significa que um dia essa pessoa deixou o evangelho entrar. Porque ter a nomenclatura não dá mudança de comportamento para ninguém. Amém? Agora, deixar o evangelho entrar, aí acontece mudança. É aquilo que Nicodemos teve com Jesus, a conversa lá no capítulo 3 de João. O que você tem que fazer, Rayan? Nascer de novo. Aleluia. O que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. Aleluia. Aí você deixa o quê? O evangelho entrar. Amém ou não, irmãos? E ali você é salvo. Aleluia. E ali você faz parte do corpo de Cristo, de um povo chamado igreja, eclésio, eclesia. Amém? Você é chamado para fora. Você faz parte da Assembleia dos Santos, como diz o salmista, da Igreja Universal, da Assembleia dos Santos. Aleluia! Agora você é salvo. Você foi resgatado, você foi redimido. O sangue de Jesus foi sobre a tua vida. Você foi limpo agora. Aleluia! Não só pelo sangue, mas pela palavra. A palavra também lava. Agora você nasceu de novo. 2 Coríntios 5:17. Coloca aí pra gente. Tem gente que sabe de qual é salteado. Oi? Vamos ler? 1, 2. Pronto! Agora mudou, você é salvo, meu irmão. Você mesmo está olhando para a tua vida e tem alguma coisa testificando
testificando que você é salvo, e quando alguém te pergunta, você tem certeza da sua salvação? E você diz, não tenho? Está aí a prova, mudou, aleluia, mudou, irmão. Você não tem mais as mesmas práticas. Não é isso, Cléber? Não é isso? Vanessa, da última vez que ela pregou aqui, ela testificou daquilo que eu já tinha dito várias vezes, né? Ele gosta de pé de galinha, mas ele comia pé de galinha com cachaça. Isso é com cerveja, né? Mas hoje ele só come pé de galinha. Ele não toma mais cerveja. Não vou falar aqui não, porque está sendo gravado o nome das cervejas, fazer propaganda. Então, ele está colocando no YouTube. Então, observe, preste atenção. Mudou. Está entendendo? Poderia pegar aqui vários exemplos. Mudou. Por quê? Agora, aleluia, a trajetória de fé, a trajetória de milagre, a trajetória é diferente. Você agora está. Alguma coisa testifica aqui. Vou melhorar aqui, como diz o pregador, né? Alguém testifica aqui. Amém? Olha, você tem o versículo 13 do capítulo 5 de 1 João. Coloca aí. Vamos ler minuciosamente. Fala o seguinte, coloca na King James. Eu gosto da King James. King James, reiteado. Isso. 1, 2. Você tem a vida eterna. Volta para a tradicional. Tem uma palavrinha lá que está melhorada aí. Vamos lá. 1, 2. Tem um versículo aí nesse texto que fala de verbo testificar. Qual é o versículo? Veja. Ou não tem? Ok. Vamos ler? Vamos lá. 1, 2. E recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, e seu Filho testificou. Ok? Aleluia. Se testificou, está testificado. Amém? Você agora não é mais filho das trevas. Você agora é filho da luz. Houve o resgate. Amém? Aquele versículo que nós citamos aqui na terça-feira retrasada, na terça-feira passada, que eu gosto muito, aquela de 1 Pedro que fala dos adjetivos, fala muito bem sobre isso. Qual é a 1 Pedro capítulo 5, é isso? Isso, olha só. Mas nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que fez o quê? Te chamou o quê? Da onde? Para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, meu irmão, você agora é salvo. Aleluia. Você agora é salvo. Você é intocável. Por ser salvo, você é intocável. Você é propriedade exclusivíssima de Deus. Então não tem esse negócio, preste atenção, crente, por favor, não existe esse negócio de feitiçaria e macumba pegar em crente. Não tem isso. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Só se você tiver desconexo com Cristo. Se você estiver conectado, testificando da tua salvação, nasceu de novo, sem tocado. Sem tocado. Coloca aquele versículo aí, Diego, que está acho que em 1 João mesmo, capítulo 5, diz que o maligno não lhe toca. Está aí. Eu acho que está no mesmo texto. Esse está aí. Pronto, está aí. Ó. Derruba qualquer situação de ideia que diz que macumba pega em crente. Não pega. Feitiçaria não pega em crente. Quem está na presença de Deus,
Certo? Quem não está na presença de Deus aí, filho, o Espírito Santo foi embora, porque a gente acredita, ali no pensamento teológico assembleano, aí vai ficar vulnerável, né? Tem proteção. Já não está mais no esconderijo do Altíssimo. Entendeu? É isso, Alice? A mensagem? Já não está mais no esconderijo do Altíssimo. Se não está no esconderijo, fica vulnerável. Se está vulnerável, aí, filho, não tem como. Vamos ler, vamos ler. Vamos lá. 1, 2. Aí, que coisa boa, né? Coloca uma versão melhorada hoje. Isso daí é nascido de Deus, não peca. Não é isso aí, é aquele que não vive em hábito de pecar, né? Coloca uma melhorada aí. Isso, escravo no pecado, né? É esse daí, ó. E pecado todos nós pecamos, tá? É esse daí. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege, Deus o protege, né? E não permite que o maligno possa tocar. É por isso, ó, isso aqui é interessante, tá? Já falei também inúmeras vezes, mas ainda sempre tem alguém que fica uma incógnita na mente, perguntando. Gente, não existe crente endemoniado. Se está endemoniado, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Está entendendo? Amém ou amém, irmãos? Eu já fui chamado inúmeras vezes para expulsar demônio de crente, mas essa é uma realidade. É uma realidade. Se nasceu de novo, tem a garantia da salvação, testifica, é salvo, não tem como. Não tem como. O diabo vai fazer de tudo para oprimir essa pessoa. Agora, possuí-la, não tem como. Caso de possessão, então, observe, irmãos, se tem a presença do Espírito, não tem lugar para Satanás. Não tem essa. É invencionice. Tá? Tanto é que, e olha que veterotestamentariamente falando, o Espírito Santo não morava. Vocês sabem disso, né? Morava. E se manifestava em ocasiões específicas e tal. E naquele episódio, que é bem claro e evidente, né? Que havia um espírito que possuía Saul, é porque ele já estava fora da presença de Deus há muito tempo, gente. Entendeu? E que aí Davi vinha, né? E fazia o quê? Tocava sua harpa e o espírito ia embora. Já estava fora da presença de Deus há muito tempo. Então não tem isso. Fulano de tal, não pode, tá? Crente tem a presença do Espírito Santo e é salvo, amém? A Bíblia diz que o nosso corpo ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Pronto. Não tem esse negócio, fulano tem demoniado ali, então tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. Tem que verificar, tem que trabalhar, tem que orar, o Senhor tem que revelar. Eu sei que eu já tive várias experiências nessa área e houve vacilo feio. Então, se não nascer de novo, se não tiver a presença do Espírito, aí a gente não pode afirmar que realmente é salvo, né? Não tem como. Tá? É claro que a gente tem que ter muita sabedoria para não ficar aí falando e apresentando de forma que vai aparecer um outro que a gente está fazendo um julgamento. Mas a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Amém? A gente conhece a árvore, tá? A salvação, irmãos, ela vem mediante a quê? É pelo quê? Vamos lá. De forma abrangente, toda a igreja, de maneira uniforme. A salvação é pela... A salvação é pela... A salvação é pela graça mediante da fé, por meio da fé. É o que Paulo ensina ali.
ler. Vamos lá, 1, 2. Então a salvação não vem de homens. Nenhum homem é capaz de salvar o outro, não tem como. Bem, essa promessa ela vem única e exclusivamente de Deus. Deus planejou a salvação para toda a humanidade depois da queda do homem. Eu digo relatado na Bíblia, né? Mas a própria Bíblia diz, foi muito antes, né? Teve até uma questão aí na prova também, né? Que o Cordeiro de Deus é morto antes, não é isso? Interage comigo aí, é isso? Antes da fundação. Por quê? Porque Deus estava trabalhando com o seu atributo. O atributo, vamos salientar aqui a provinha da EBD, o atributo que não é comunicado, ok? Por isso nós estamos falando aqui, foi colocado lá na provinha. Vamos recapitular, né? Estamos no final do trimestre. Um atributo que é só a Ele, inerente a Ele. Ele é onisciente, soberano, Ele sabe de tudo. Então, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. Coloca esse versículo aí. Coloca aí por gentileza. É Apocalipse, é? É Apocalipse? É Apocalipse. Vamos lá. 1, 2. Amém. Então é isso, gente. Ok? O Senhor já tinha preparado a salvação para toda a humanidade. É igual aquele louvor do Renascer Please, né? Como é que é o louvor dele? Bom, já sabe, é isso aí. Como é que é? Ninguém sabe não, né? Tem outro. Plano de salvação. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Esse é o plano perfeito, irmãos. Ninguém tinha condição de planejar. Colocou aí, ô Diego? Então vou cantar. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou. Amém? Olha aí, maravilha. Mistério da graça. Aleluia. A salvação é pela graça. O que significa a palavra graça? Significa o quê? Isso, é o favor de Deus sobre nós. Só que a graça, a salvação é pela graça mediante o quê? Mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por que mediante a fé, evangelista Marcelo? Porque a fé vem pelo... Coloca aí também, Diego. Vamos lá? 1, 2. Você está aqui hoje, Ayane, salvo em Cristo Jesus, porque alguém fez o que em relação a você? Pregou a palavra para ele. Amém? E ele ouviu. Uma vez ouvindo, internaliza, nasce de novo e é salvo pela graça. Amém ou não? Você está aqui porque um dia você ouviu o evangelho, irmão. Eu estava andando na minha rua, por esses dias eu vi umas crianças, o Espírito Santo rebobinou assim, né? A expressão era muito usada antigamente para fita cassete, né? Rebobinou assim. Aí eu lembrei, eu estava em Piabetá, minha mente saiu lá 300 anos atrás, com 5 anos de idade. Um casal batista bateu na minha porta, falou de Jesus para minha família, convenceu meus pais para me levar para EBD. Eu falei assim, rapaz, por isso que o homem é EBD.
me levou para a livraria e começou o evangelho dentro da minha casa. Mora através de mim com 5 anos de idade. 4, 5 anos, por aí. Entendeu? E ali começou o movimento. Antes disso, eu já tinha sido apresentado na igreja e tudo, os mistérios, né? Mas o evangelho, de forma discipulada, começou ali, naquele momento. Então, eu ouvi, a minha família ouviu e o evangelho entrou. Amém? A salvação entrou dentro da minha casa. O que aconteceu com Zaqueu, gente, em uma crise? O que aconteceu com Zaqueu? Estava vendo a multidão e solta, a graça está ali. A salvação está ali. Só que eu não consigo alcançar. Eu vou subir numa figueira. E ele subiu. Aí o que aconteceu? Vou usar aqui uma palavra humana, né, para que a gente entenda, né? Isso é muito difícil atribuir a Deus, porque ele é divino, mas Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Porque quando o mestre olhou para a figueira, o que Jesus falou para Zaqueu? Só isso? Hoje me convém o quê? Pousar em sua casa. A salvação entrou lá, meu irmão. Amém? Aleluia! Aí da onde vem a canção do Regis Danese, famosíssima? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as... É só abrir, a salvação entra. Amém, amém? Estou lembrando aqui da tua história de novo, pastor Filho, que eu sei, quando eu falo de salvação, eu lembro da tua história. Aí esse homem aí, ó, salvo, remido, cada um tem uma história aqui, irmão, e está aqui porque ouviu o evangelho, foi ensinado, alguma coisa entrou, amém? E aquilo que alguém falou por esses dias aqui é uma realidade. Acho que foi o pregador desentulhando. O evangelho, irmãos, quando ele move, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ele entra, amém? E ele restaura, ele modifica. É o que acontece lá em Aos Romanos capítulo 12. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável, aleluia, a Deus, que é o vosso culto racional. Mas aí o versículo seguinte, aleluia, ele diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então começa aqui, de dentro para fora, porque eu ouço, eu capto, amém? Eu vou recebendo, aleluia, e isso vai tomando conta da minha vida e vai se exteriorizando em forma de transformação, de mudança, amém? A salvação é desta forma, aleluia. Nós somos marcados, viu, irmãos? Por isso que nós não somos iguais, nós somos diferentes. Será que algumas pessoas ainda não perceberam que nós somos diferentes? Eu não posso falar como aquele que não nasceu de novo, igual a ele. Eu não posso andar como aquele que ainda não nasceu de novo, de modo como ele anda, da forma como ele anda. Eu não posso. O meu comportamento é diferente. Amém? Porque agora eu fui salvo, fui transformado, viu, Clécio? Agora eu mudei, aleluia, mudei de vida. E só quem pode fazer isso é Jesus. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ouvimos, recebemos e mudamos. Agora é claro, né, irmãos? Aquilo que nós falamos aqui na terça-feira passada, eu não posso receber, mudar de comportamento, cruzar os braços e ficar na monotonia. O espirituoso Hebreus diz que a santificação é um processo, bem, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que acontecer na sua vida todos os dias.
eu preciso me santificar, me aproximar de Deus. E a receita mais antiga e mais moderna é aquela que você já sabe. Eu não vou nem falar, quer ver só? Qual é a receita para viver uma vida de santificação diante do Senhor? Vamos lá, são 3 itens, vamos lá. Jejum, adoração. Confusão aí, mas vamos lá. Eu estou de Babel por enquanto, mas daqui a pouco vai dar Atos 2. Vamos entender. Você vai falar na sua própria língua, amém? Todo mundo vai se entender. Vamos lá. O milagre que aconteceu em Atos. Vamos lá. Mais uma vez. Jejum, oração e palavra. Porque tem gente que está falando também em outra ordem, né? Mas vamos lá. Jejum, oração e palavra. Vamos lá? Jejum, oração e palavra. Melhor assim, né? Então, é isso. Ah, pastor, mas é isso aí? É isso aí, exatamente. É a forma mais antiga que eu ouvi, bem pequenininho, e continuo ouvindo. Não tem outra. Você vai entrar em curso especializado para se santificar? Hoje tem curso para expulsar demônio, né? Tem curso para falar em outras línguas. Sabia disso? Ele está atingindo essa área. O cara dá aula até online, tem online, IAD, né? É isso? EAD, né? O cara está aqui, entra na plataforma, curso de falar em outras línguas. Só pode ser a da terrena, né? Porque a do céu não tem como. Entendeu? Línguas como aquele de fogo que pousaram sobre cada um deles, vai ficar difícil. E Cornélio falou, o camarada colocou a mão dele e falou, vai ficar difícil aí. Entendeu? Falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Curso para expulsar demônio. Eu não expulso o nome de Jesus não para ver o que vai acontecer. Então, vai ter curso para santificação, não. Vai ter curso teológico para orientar. Agora, para santificar, jejum, oração e palavra. Não tem outro. Amém? Medita na palavra, leia a palavra, estude a palavra e viva a palavra. Jejum. Faça isso, irmão. Tem crente que já não jejua mais, evangelista Marcelo. Ele fica doido, porque de manhã é pão com mortadela, presunto, queijo, wiki, laranja, suco de laranja, irmão, mamão, o cara coloca uma mesa, ele não tem condição, ele não consegue jejuar, está preso, o estômago destruído assim, não tem jeito não. Você tem que fazer isso, irmão. Quem é o Senhor? Sou eu, não é você não. Dá um tempo aí. Bem? Jejum, tira um período de jejum. Bem, irmãos? Jejum é importantíssimo. O jejum faz bem para o físico e faz bem para o espiritual. Sabe disso? Amém? E oração? Nem se fala. 196, coloca aí para me dar. É o 296, sabe? No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios os foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Está preparado, irmão? Só está preparado quem leva uma vida de oração. Aleluia! Quem está no jardim orando com Cristo, quem está buscando a presença dEle, quem tem a presença dEle, aleluia, por Ele é despertado para orar, para jejuar e para mergulhar na palavra de Deus. Amém? Aí é claro, quem não santifica tem resultados
terríveis. Agora, quem santifica, meu irmão, aquele que se aproxima de Deus, coloca aí, Diego. Aquele que se aproxima de Deus, eu acho que eu citei lá no amigo pode comigo. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. O Tiago ou os Hebreus? Hebreus 11:6. Amém, gente. 1, 2. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador a todos. Se aproxima de Deus. Mas como que a gente vai se aproximar de Deus? O que falou aqui de amigo de Deus aqui? Foi o Rayane domingo. A palavra entra, irmãos. Fica na minha memória, eu fico alimentando aquilo dali. Meu Deus do céu. Amigo de irmãos, amigo de Deus. Você é amigo de Deus, Juninho? Fala com convicção, né, irmão? Você é amigo de Deus, Rayane? É, Davi? Amigo de Deus. O que é amigo, irmã Geniel? O que é amigo? Amigo! Eu não te chamo mais de servo. Não é isso? Eu te chamo de quê? Aí vem Jesus, neotestamentariamente falando, lá o registro de Abraão, de Noé, de Enoque. Amém? Aleluia! E eles não tinham a presença do Espírito Santo permanente neles, o presbítero Jorge, mas andavam com Deus. Me explica isso, por quê? Porque se aproximavam de Deus. Procuravam levar uma vida de santificação, a ponto de um registro lá na Bíblia. O Senhor disse assim: olha, tem um justo aí, tem um diferenciado aí. Quem é? Noé. Tem alguém que está se desviando do mal. Quem é? Noé. Aleluia. É você mesmo, cara. Irmão, quando Deus encontra alguém diferenciado, Ele entrega logo uma missão na mão. Aleluia. Ele dispensa logo uma responsabilidade para esse alguém executar as tarefas dos céus. Você é representante do céu aqui na terra. Se destaque aqui na terra. Deus vai entregar responsabilidade nas tuas mãos para você fazer. Aleluia. Aleluia. Essa geração ainda tem alguém que está se santificando, meu irmão. Tem alguns que sobem no púlpito, na internet, diz: essa é uma geração fraca, essa é uma geração isso, essa é uma irmão, essa geração ainda tem os remanescentes que não dobraram o joelho. Nessa geração ainda tem alguém que está se destacando, ainda tem alguém que está levantando a sua voz cansada e frágil, com os joelhos desconjuntados, mas tem orado, tem clamado, aleluia, tem feito a diferença. Então é você que Deus tem responsabilidade para entregar nas tuas mãos. E quando eu falo de responsabilidade, irmão, a minha mente dá um giro assim, porque eu não consigo entender alguém faz parte de um contexto como esse e diz assim: o pastor não me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade, eu não faço nada na igreja. Meu irmão, a seara é grande. A seara é grande, aleluia. Quem quer trabalhar, coloca a mão no arado. Tá entendendo isso? Quem está entendendo? Coloca a mão no arado, aleluia. E ainda diz mais, a Bíblia diz que a seara é grande e são poucos ceifeiros. Será que alguém está te impedindo de trabalhar? Ou você ainda não se apresentou? Aleluia. Ele disse como Isaías: estou pronto, meus lábios são puros agora, eis-me aqui. Aleluia. Então é isso que está precisando. Aleluia. É isso. Quem está entendendo, na glória a Deus aí. Glória a Deus. É isso, meu irmão. Aleluia. E foi por isso que você foi salvo. Está entendendo? Aleluia. Você está no reino, você está trabalhando, você está com a mão no arado, é porque você foi salvo, meu irmão. Essa obra não é para aquele que ainda não experimentou o novo nascimento. Essa obra é para você que foi salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro e está fazendo parte da igreja, aleluia, do povo de Deus, do corpo de Cristo. É para você, é para nós, é para a gente, aleluia. Coloca a mão no arado, pastor. O que tem para a gente fazer? Estou falando a nível de contexto
eclesiástico, tá? De uma igreja local. Porque a livre de reino, meu irmão, Deus vai te usar no trabalho, vai te usar entre os vizinhos, vai te usar dentro da tua família, meu Deus, tem muita coisa para tu fazer, para nós fazermos, né? Agora, dentro de uma organização que eu já pastor, o que a obra está precisando? O que vocês estão precisando? Eu estou aqui, amém? Eu estou aqui, pastor, tem evangelismo? Estou aqui, pastor, estou no evangelismo, sou salvo, e eu fui salvo para isso. Para salvar outros. Amém, irmãos? Amém? Pastor, o que está precisando aí? Fala comigo aí, eis-me aqui, irmão. A obra não é do pastor, a obra é do Senhor. O pastor é um mordomo, aleluia. Mas a obra é dele. E tudo que nós fizermos no âmbito da casa, aleluia, da casa de Deus, nós estamos fazendo para Ele, para o reino de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Receba a ordem, vem dele, é para ele, aleluia, glória a Jesus. A salvação é aquela graça, é o favor de Deus, aleluia. E você tem a vida eterna, como diz o texto principal que nós lemos, aleluia. Vamos dar uma lida em Tito, uma das cartas pastorais. A garantia está exatamente nessa promessa, amém? De Deus, que não é mentirosa. Tito 1:2. Tito 1:2, o que está escrito? Essa daqui se coaduna, né? Com o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Vamos ler? Vamos lá. 1:2. É a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aleluia! Quem vai entrar na eternidade aí para viver ao lado de Cristo? Vai entrar, meu irmão. Glória! E essa é uma viva esperança. Está aqui, ó. Ninguém pode arrancar. Você é salvo. Você tem certeza. Você acredita nisso. Quem é que vai arrancar da tua alma, do teu coração? Quem, irmão? Ninguém. Aleluia. Você nasceu de novo. Aleluia. Você tem essa convicção, essa certeza. É a vida eterna. E foi Ele quem prometeu. Fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele não mente. Diz o Antigo Testamento. Ele não é filho do homem para que minta. Não é isso? Não é homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai ser. Aleluia. Ele prometeu. Você é salvo. Daqui a pouquinho nós entraremos na eternidade para morar com o Senhor. Aleluia. Hebreus 6:18. Aos Hebreus 6:18. É King James não, né? King James? Vamos ler, vamos lá. 1:2. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta. Esperança o quê? Proposta. Esperança o quê? Proposta. Sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações mutáveis, as quais é impossível que Deus minta. Plenamente, meu irmão. Aleluia. A esperança tem que estar viva aí no teu coração, no meu coração, nos nossos Glória! corações. A esperança da vida eterna. Aleluia! Aleluia. Você nasceu de novo. Agora, isso não é sinônimo de alívio, no sentido de não ter batalhas e lutas. Não é. Não é. Tá? Pelo contrário, é aí que nós vamos batalhar mesmo. Porque o escritor dos Hebreus mesmo diz que aqueles irmãos antigos estavam na batalha, né? Coloca pra gente aí o Diego, que estava na peleja. Eles arrumaram força onde não tinha força, meu irmão. Olha só, desbravaram. Coloca aí, Diego. Coloca aí, não sei se é 11 ou 12. Olha aí.
Aí o camarada tem um negocinho, diz que vou chutar o balde. Aí você fica até pensando, sabe esse camarada nasceu de novo, né? Sabe o que é a alegria da salvação? A alegria da salvação é um negócio gostoso demais, crente. É um negócio bom demais. Às vezes eu estou assim em casa, rapaz, vem aquele negócio, aquele mover, sabe como é que é? Não tem ninguém cantando corinho de fogo. Não estou numa reunião de culto como essa, que gostosa demais, gostosíssima por sinal, a gente está mergulhando na palavra. Não estamos numa liturgia, mas vem aquele negócio que eu vou te falar, né, irmão? Olha, já sentiu isso, Clécio? E que você está assim, ó. Do nada, como diz o outro, né? Como diz o outro, do nada, como diz o outro. Vem um negócio que eu falo, que isso, gente? Aí vem a metralhadora de línguas estranhas, coisa boa, né? Para ver. Olha só, não estou cantando corinho de fogo, não estou. Nada disso, uma reunião, mas é a presença, né? Aleluia. Presença. Amém, amém? Presença de Deus, aleluia. Está aí, ó, é você, ó. Isso testifica e garante que você é o quê? Salvo em Cristo Jesus. Você não está usando um baseado, está tentando andar, está cheirando, não está nada, não tem música, ritmo, não tem nada, mas vem aquela coisa boa, amém? Que só o Espírito Santo pode proporcionar mesmo. Aí vem a batalha, mas com esse negócio bom, tu vence, cara, tu vence, irmão, tu vence, irmão. Olha só, olha o que os irmãos daquela época fizeram com a autoridade de Deus, com a presença do Espírito Santo, vamos dizer assim. Vamos lá, 1, 2. Venceram o rei, Olha aí, praticaram a justiça, olha aí, alcançaram promessas, olha aí. fecharam as bocas. Peraí. Quem se lembra de Daniel? Quando eu leio isso, eu lembro de Daniel, cara. Daniel ficava fofocando o dia inteiro, né, irmãos? Qual é o relato que a Bíblia faz da vida de Daniel? Ele fazia o quê? 3 vezes ao dia. E quiseram calar a boca dele, mas não conseguiram. Ele que calou a boca dos leões. Está precisando viver o comportamento de Daniel. Amém, amém? Todo mundo quer fazer o jejum, não? Faça o jejum, mas viva o que ele viveu. Amém? Ali, ó. Vamos reler. Não, o outro isso. 1, 2. As quais Pela fé venceram o rei, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Esse negócio aqui é esquisito, né? Das fraquezas Tiraram força. esquisito isso, né? Aí você faz uma relação com o ensino de Paulo. Ele diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Esquisito também isso, né? Mas por quê? Porque quem nasceu de novo, quando está fraco, ele sabe aonde ele vai buscar força. Está entendendo? Está entendendo? Quem nasceu de novo, quem é salvo em Cristo Jesus, ele sabe aonde ele vai buscar força. O Espírito Santo fala com ele. O Espírito Santo não habitava lá, mas o profeta todo complicado ali, psicologicamente falando, ele disse: eu vou parar, eu vou morrer, acabou. Olha o que deu, olha o que o Senhor faz. Envia um anjo, disse: cara, tá aí, ó. Tem pão à brasa, tem água, bebe e come, porque longa é a tua caminhada. Está entendendo, irmãos? O Espírito Santo está aí, ó, falando contigo, te dando força, te dando ânimo, te encorajando, aleluia, dizendo: vai nessa tua força, aleluia. É Ele que fala contigo, aleluia. A maior terapia não é da terra, é do céu para a terra, e quem faz isso é o Espírito Santo.
Pode ter certeza. Então olha só, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Mas o que? Um, dois. Quando eu estava isso aí, eu me lembro, sabe de quem, irmão Marcelo? Eu me lembro de Débora. Você já leu a passagem de Débora? Me lembro de Débora. A Débora da Bíblia, a juíza, num período que era extremamente machista, Deus levanta aquela mulher. Se tem liderança no Antigo Testamento por uma mulher, ela atribuiu a Débora. Sem falar nas filhas de Zolofeate, que se posicionaram também muito bem. Tem outras também, mas Débora, né? A Bíblia diz que ela era juíza. E ela tinha tanta autoridade de Deus que o homem disse assim: se ela não for, não vou. Olha só, hein? Se ela não for para a batalha, eu não vou. Porque ele sabia que ele ia perder. Mas ele sabia que Deus era na vida daquela mulher. Amém? E se você for ver o relato, a história, o inimigo morreu, muita gente, teve gente que deixou o carro e foi correndo, a coisa complicou para o exército inimigo. Aleluia! Por quê? Deus era na vida daquela mulher. Pastor, nós estamos falando de salvação, né, irmão? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou você acha que esses irmãos não eram salvos? Claro que eram. Morreram crendo na promessa. Jesus não havia morrido ainda, mas morreu crendo na promessa. Aleluia! Pode ter certeza que estão nos braços do Pai. Isso aí é fato. Amém? Vamos lá? Tem mais ou acabou? Acabou? Tem mais? Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. 1, 2. Foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Tem mais? 1, 2. E outros tentaram as coisas prisões. Se nós formos pesquisar no Novo Testamento, em Padre Duarte, quantas das vezes o nosso irmão apóstolo Paulo foi preso, né? E ninguém parava aquele irmão, porque na prisão ele escrevia cartas. Está entendendo? Na prisão ele escrevia cartas. Aleluia! No Antigo Testamento também, quantos você tem aqui? Daniel, por exemplo, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. E assim vai. Aleluia! Quantos profetas profetizaram no exílio, no cativeiro? Por esse dia mesmo você está falando tanto, a igreja estou percebendo, falando tanto de Ezequiel daqui, Ezequiel de lá, Ezequiel acolá, retiro, escolheu o tema de Ezequiel. Estuda a história daquele camarada aí. A geografia não parou ele profetizou. Amém ou não, amém, irmãos? Então, quem é salvo tem certeza, diga amém. A garantia da salvação está aí, na convicção que é proporcionada pelo Espírito Santo que habita em você. Coloca aí, Diegão, o texto que fala que nós somos templos do Espírito Santo. É isso, Rainha. E se nós somos templos do Espírito Santo, irmã Adenilson, hein, irmã Lucimar? Nós temos que zelar por isso, tá? Olha aí, não é brincadeira não, uma coisa séria. Olha, ó. Uma pergunta, não sabeis? Não sabeis? Hein, irmã? Não sabeis? Vamos lá, 1, 2. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, então é automático. Nós estudamos durante esse trimestre da Escola Bíblica Dominical que uma coisa é o batismo no Espírito Santo e a outra é a salvação, a presença do Espírito Santo. São duas coisas completamente diferentes. O batismo do Espírito Santo, nós pentecostais ensinamos com muita propriedade bíblica que é um revestimento de poder. E que nós acreditamos que é com evidência de estar lá em outra língua. Outra denominação acredita de forma diferente, aí cada um, é um problema de cada um, né? Mas nós acreditamos dessa forma. Ok? E o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. O que é revestir? Vestir de novo. Amém? Então quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo, a presença e não o batismo. É diferente. Ok? Você é carimbado. Ó. E aí que a gente entra na garantia, porque a Bíblia diz que é o penhor. É o penhor. O que é penhorar? É uma segurança, né? Olha aí. É a segurança, a garantia, está aí, ó. O Espírito Santo que garante que você é salvo. Você é salvo, está aí a garantia. Aliás, Paulo usa esse termo aí, penhor. Penhor. Coloca aí, Diego. Penhor. Bem? Aí o Espírito Santo está aí, ó, garantido. Por isso que quando o demônio chega perto de você, ele dá gargalhada. Teve um dia desse aí que foi comigo. Foi com Cristo, tá legal, tá aí não, né? Foi só um demônio, irmão. O demônio deu um soco no móvel. O camarada se pegasse também de matar. Quebrou, a mão dele se encheu de sangue e o móvel afundou, né? Você sabe biblicamente que o demônio tem uma força exponencial. Você conhece a história do Gadareno? Esse negócio de coisa aí está me deixando. Eu estou deixando lá. Esse cara mesmo vai falar comigo. Então, pode ser a história do Gadareno, né? O cara arrebentado a corrente, entendeu? Então esse Deus está um demônio e tal. Eu vou entender. Era uma adolescente, hein? Uma adolescente. Rapaz, se pega aquele soco na gente matada. Ó, Jeová, deixa não. Entendeu? Não deixa não. O Senhor é poderoso. Aleluia. Por quê? Tu tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Você é marcado, você é carimbado, você é propriedade exclusivíssima do Espírito Santo. Então, por isso que o campo espiritual pode maquinar contra a tua vida, entendeu? Pode preparar catibol, um monte de coisa contra você que não vai resolver, não vai. Se você está na presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo, não tem macumba que vai te fazer mal. Agora, está fora da presença de Deus. O Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Aí sim. Aí. É casa vazia. Coloca aí, Diego. O Senhor colocou o penhor. Vamos lá, vamos ler. São tantas emoções, né? Bíblia é a coisa certa. Vamos lá. 1, 2. O qual pegou na nossa herança, para a eleição da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo. Tem algum contexto que fala do Espírito Santo, nome, contexto? Vamos ler então? Você já lembra, né? Ou não? Vamos lá, 1, 2. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Como é que tu tá ligado? Hoje salados com o Espírito Santo na promessa. Pronto, gente, está aí a garantia. Ok? Aleluia. Vira para o teu irmão aí e diga: você é selado, meu irmão. Você nasceu de novo. Amém? Você é carimbado, aleluia. Você tem a presença do Espírito Santo. E no dia do arrebatamento, a conexão que vai fazer com os céus é o Espírito Santo. Aleluia.
presença do Espírito Santo em você. É isso, aleluia. Então lute para que não perca essa presença. Oh glória, lute para que ele não vá embora, para que ele não se entristeça contigo, para que ele não tenha ciúme de você, porque a Bíblia diz, atribui-se a ele, ele é uma pessoa, ele mora em você, valorize isso, aleluia, ele mora em você, valorize isso. Oh glória a Deus, ele habita em você, aleluia, e ele é a garantia, por isso que ele está morando em você, é a garantia da salvação. Um momento que você se arrependeu, Cleves conta a experiência dele, que ele se converteu dentro de casa, naquele momento o Espírito Santo te selou, meu irmão, naquele momento, aleluia, naquele momento, você pode estar em qualquer lugar, se arrependeu, se humilhou, nasceu de novo, pum, o Espírito Santo vem e sela. Oh glória a Deus, o Espírito Santo vem e sela, o Espírito Santo vem e mora, o Espírito Santo vem e habita. Aleluia, mantenha essa chama acesa, meu irmão. É por isso que no Antigo Testamento a expressão com relação ao fogo, aleluia, aleluia, que o fogo não se apagará, amém, amém, aleluia. A lâmpada tinha que ficar acesa, o fogo tinha que ficar aceso. Jejue, ore, leia a palavra, mantenha o penhor, mantenha a garantia, mantenha a presença do Espírito Santo na tua vida. Olha aí, que calabanda raçaia, aí, levanta a tua mão, igreja, porque quem vai nos levar para a glória é Cristo, mas é pela presença do Espírito Santo, é pelo selo, é pelo penhor, é pela garantia, é Ele que garante a nossa salvação. Está difícil, pastor, ele está aí, ele está morando, irmãos. Tem crente que esquece que tem a presença do Espírito Santo, ou não tem, aleluia, porque ele fala comigo, meu irmão, ele fala comigo, ele anda comigo, aleluia, ele está dentro de você, ele fala contigo. Há uma conexão no mundo espiritual, para quem nasceu de novo, para quem é salvo, para quem anda com Deus, ele fala conosco, aleluia. Quantas das vezes, irmão, esse dia eu estava na sala da minha casa, a Bíblia estava perto de mim, o Espírito Santo assim, pega lá, Tchonahaya, Naraca, ele se pega, aleluia. E eu peguei, irmão, quando eu abri, o Espírito do Senhor falou comigo, aleluia. Ele ainda fala, ele ainda revela, ele ainda comunica, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele foi derramado no dia de Pentecoste, mas ele não parou a obra de salvação está aí. Ele salvou você, ele vai salvar a tua casa, ele vai salvar a tua prole, ele vai salvar a tua família, ele vai salvar a tua parentela, ele vai salvar o teu amigo, ele vai salvar o teu vizinho, ele vai salvar, ele continua salvando. Jesus salva e ele mora, Jesus salva e ele mora, e o Pai acolhe. Jesus salva e ele mora. Oh glória a Deus! Ele faz isso, ele mora, ele te carimbou para isso, aleluia. Ei, irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Aleluia. Eu falei por esses dias aí, quem não quer essa presença, ou ser tocado pelas emoções, eu respeito, mas eu dou lugar, meu irmão, eu dou lugar, porque, aleluia, eu me lembro como se fosse hoje. Em 1900 qualquer bolinha, eu estava no ponto de delegação lá, irmã Adriana, estava lá, irmã Adriana, pisei naquele solo lá por esses dias,
No ponto de pregação eu fui batizado no Espírito Santo. A minha esposa até brincou comigo: filho, você está igual pipoca no dia, você ia cair aqui. Aleluia, meu Deus do céu, é uma coisa boa demais. Que é isso, aleluia, coisa boa demais, aleluia. Aí, coisa boa demais, irmão. Aí, meu irmão, eu vou prender isso, pelo amor de Deus. Se tu sentir uma experiência dessa, meu irmão, pelo amor de Deus, estou te contando, eu não vi de experiência, mas essa é uma experiência bíblica. Olha só, é bíblica, aleluia. Ela é personalíssima no sentido de todos para a igreja. E isso não nos diz respeito a vós, mas aos vossos pais, aos vossos filhos, a tanto quanto o Senhor chamar. Aleluia. A promessa para a igreja, aleluia. A promessa para a igreja, aleluia. A garantia para a igreja, o temor é para a igreja, a morada é para a igreja, o habitar dele é para a igreja. Ele está na igreja, ele mora na igreja, ele permanece na igreja, e é por conta dele que seremos arrebatados para irmos ao encontro do Senhor. Chorarácia, Witefai Chomaia, Ramandurácia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A obra de salvação é assim, nós estamos estudando sobre a Trindade. O Pai é aquele que envia com o coração missionário. Aleluia. Se tem alguém que é muito missionário, é o nosso Deus. Aleluia. João 3,16, porque Deus enviou, aleluia. Esse envio é o envio da maior missão de toda a história da humanidade. O nosso Deus é missionário. Ele enviou, Jesus salvou e o Espírito habitou e ele está morando na igreja. Oh glória a Deus. Se tem alguém que representa a Trindade na igreja hoje, é ele, é ele, é ele, é o Espírito Santo, é a garantia da salvação. Você está entendendo aí, crente? Quem está entendendo, levanta a mão, dá glória a Deus. É ele que nos momentos mais, aleluia, difíceis, ele fala no teu ouvido, ele fala na palavra, ele fala no teu coração, ele pega na tua mão e diz: não é por aí, é por aqui. Ele te orienta, ele te dá um norte, ele te dá um direcionamento. É ele, é ele, é ele, é ele, é o Espírito Santo quem faz isso. É ele que te reveste, é ele que te reveste. Eita, calabasca, levanta a tua mão e vai adorando o nome do Senhor. Aliás, é ele que está fazendo isso aqui, viu? É ele que está fazendo isso aqui, aleluia. É só abrir a tua alma, a janela da alma, para o Espírito operar na tua vida. É ele que convence, é ele que guia, é ele que orienta, é ele que ajuda, é ele que transforma. A obra é do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão que a gente está recebendo uma glória aqui, irmão. Levanta aí, para quem crê, para quem acredita, para quem sentiu. Uiteis, Eremandorácia, Rite Calabassi, Recanchorei Calabadaia, Alai, Deflaise Calabadaia. Eita glória! Se tu deixares, tu serás tocado e haverá, aleluia, um toque diferente para tua alma e para o teu espírito nessa noite. Será uma noite marcante para a tua vida, uma noite memorável, uma noite de toques do céu para a tua alma, para o teu intelecto, em nome de Jesus. Receba aí a autoridade do céu para a tua vida, receba aí a autoridade do céu para a tua alma, para o teu espírito, que só o Espírito Santo é quem pode proporcionar. Fiquem em pé, igreja. Essa obra é dele, essa obra é dele.
Mamarahassa, que adquiri, que comprei. Onde face a Mamarahassa. Sou eu, Senhor. Lá em Tchomenehassa, Anaio, onde face a Marabá, que falo no meio da minha igreja. Aí, depois, ficai Tchoman de Ha, amigo Serrechon Enderrais, Ramadácia, Amaidecas, Ramamucalas, e calar. Estou eu tocando em mentes e corações. Haverá um novo tempo para Ramanás, Ramanás, povo meu, Ramanás, haverá um novo tempo. Sou eu, o Senhor, que estou fazendo. Os nossos olhos verão a obra Ramanai de Calabácia, as novidades Ramotoquetocas que virão para este lugar. Onde está estou eu levantando Rai de Cai, de Povo Benihassi, corações abertos, disponíveis, amai, para minha seara. Onde está de Cantaramai? Vou eu usar Ramanai, 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 Chomanai. Onde está Sicomanai? Aqueles que muitos Ramanai não depositam confiança. Onde estou? Mas eu sou o Senhor. Onde que está? Que refaço onde está? Amai de provas. Portanto, repito, igreja, haverá um novo tempo Ramanais para este lugar. Andai, guarda a minha palavra. Alai, Chicomanai, guarda o meu mandamento. Lais, receba a minha graça e a minha paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Aleluia! Ai, que faça! Levanta a tua mão, igreja, e glorifica o nome dele. A obra é dele. Ele quem faz, ele que realiza, ele que manda, ele que comanda, ele que direciona, ele que guia. O Espírito Santo, essa obra linda dele, essa obra linda dele, glória, glória, Deus, essa obra linda é dele, é ele quem faz, não é de homens, é do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente renovada aqui hoje. Tem muita gente que o Senhor renovou aqui hoje. Tem muita gente que o Senhor renovou aqui hoje. Aleluia! Tem muita gente que o Senhor está renovando aqui hoje. Ramaburas, que milhão para baixa. Laíde para baixa, sentou por essas portas para ser renovado. Renovado. Que glória é essa, Jesus? Que glória é essa, Jeová? Para ser renovado! Aleluia! É Ele quem faz, é Ele quem realiza. A glória é dele, o louvor é para Ele. É Jesus, é Jesus. Coisa gostosa, Deus. Coisa boa, Deus. Apoia as tuas veredas.
Onde está? Deus vai fazer uma grande obra lá na tua casa, crente. Você acredita nisso? Quando tu chegar lá na tua casa, já vai ter algo diferente lá. Quando tu pisar lá, já vai ter algo diferente lá dentro da tua casa. Eita glória! Dentro do teu lar. Olha lá mandando a bacia da mão. Deus! Aquele que começou a boa obra há de terminar. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Há de terminar. Vem com sede, vem com fome nos 3 dias de aniversário da nossa igreja, crente. Vem com sede, vem com fome. Aleluia, vem carregando a presença. Meu Deus, meu Deus. Jesus vai batizar o Espírito Santo. Vai salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 A liturgia acaba. Porque o povo do crente. Levanta as tuas mãos, Deus. A palavra é gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Senhor nos alimentou. Senhor renovou. Leva-nos debaixo da tua graça. A Jéssica que vai se internar amanhã, seja com ela na sala de cirurgia, em nome de Jesus. E tantos outros, para Vítor Adenil, que ainda está se recuperando, o Rogério, e tantos outros, Pai. Sara e cura, leva-nos em paz e permita que tenhamos uma noite de sono maravilhosa, a caminho para casa, nos livre para nós. Em nome de Jesus. Vamos tirar aquela foto bonita.